Olá, meu nome é Joseli. Eu escolhi o tema Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem Verbal para os Educadores, com as contribuições de Piaget e Vygotsky. Vou começar falando do significado da linguagem. A linguagem pode ser entendida como o signo desenvolvido pelos seres humanos para se comunicar, e também o sistema através do qual o homem se comunica, suas ideias, sentimentos, podendo ser através da fala ou da escrita. Vamos também ver a aquisição da linguagem, que se dá conforme as etapas progressivas de evolução, porque o ritmo de desenvolvimento pode variar de uma criança para outra, tendo uma velocidade própria de aquisição de linguagem. Por isso, vale lembrar que o poder do estímulo desde o bebê e prosseguindo de acordo com cada idade é crucial para que a criança se desenvolva emocionalmente saudável. Com tudo isso, a aquisição de linguagem também pode ser todo ser humano saudável já nasce programado para falar, com uma propensão inata para a linguagem. As crianças adquirem as línguas que são empregadas pelas pessoas que convivem perto delas. Esse processo de aprendizagem é algo complexo. Por isso, acredita-se que a aquisição da primeira linguagem é a maior façanha que podemos realizar durante toda a vida. Não requer ensino direto ou estudo especializado. Agora veremos a aquisição e o desenvolvimento da linguagem verbal na visão de Piaget. Para Piaget, a linguagem expressa a organização intelectual do sujeito. Há uma raiz genética na construção da linguagem. As emissões verbais das crianças evoluem de acordo com a evolução de seu pensamento. Isso significa que, para ele, a maneira como a criança usa a linguagem relata o tipo de lógica do seu pensamento. As raízes da lógica terão de ser buscadas na coordenação geral das ações. Por isso, promover rodas comunicativas desde o maternal, falar com a criança de modo claro, sem subestimar sua inteligência, valendo-se de vocabulários e literaturas de qualidade, auxilia não somente na linguagem, mas diretamente na construção de lógica, de argumentação e de conhecimento de mundo. Assim, a criança vai se desenvolver de forma exemplar. Processo, o desenvolvimento cognitivo evolui de um egocentrismo inicial, que significa centração no eu, para a superação do egocentrismo, descentração, e a linguagem verbal egocêntrica evolui para a linguagem socializada, tendo duas principais categorias. A fala egocêntrica, quando a criança não tem intenção de se comunicar. A fala socializada, que tem como objetivo comunicar-se com o outro. Conclui-se que a fala egocêntrica da criança é um retrato de um momento específico do desenvolvimento cognitivo, um momento de transição, que é superado quando as conversações das crianças se tornam intercomunicativas, chamada de fala socializada. Dessa forma, o conhecimento linguístico é desenvolvido através da interação entre o ambiente e o organismo, sendo uma consequência da construção da inteligência geral. Por isso, o ambiente de sala de aula, de escola, deve ser estimulante, repleto de experiências com materiais diversificados, problemas de lógica, adequando a cada faixa etária de criança, e educadores experientes para ampliar os repertórios de mundo dos pequenos. Por isso, devemos estimular a expressão emocional, corporal e social da criança, para favorecer o desenvolvimento de sua inteligência. Agora, a visão de Vygotsky sobre a aquisição e o desenvolvimento da linguagem verbal, tendo como palavra-chave o conceito da mediação para a compreensão do desenvolvimento da linguagem.
Para Vygotsky, a linguagem serve de intercâmbio social e de pensamento generalizante, que torna a linguagem um instrumento do pensamento, fornecendo conceitos e modos de organizar a realidade. A fala e o pensamento têm origens genéticas. O pensamento e a linguagem, mesmo tendo origens diferentes, num determinado momento se cruzam. Antes de se cruzarem, passam por algumas fases. Fase pré-verbal do pensamento. A criança, antes de dominar a linguagem, já resolve pequenos problemas práticos. Inteligência prática. Podemos citar quando ela utiliza instrumentos e meios indiretos para resolver pequenos problemas. Isso é pré-verbal do pensamento. Agora vamos ver a fase pré-intelectual da linguagem. A criança, mesmo sem dominar a linguagem enquanto sistema simbólico, utiliza manifestações verbais com a função de alívio emocional com outras pessoas. Usa o choro, o riso, o balbúcio. Então podemos ver desde o nascimento, o bebê já está no mundo de contato social, utilizando as formas de linguagem que dispõe para se comunicar, através do choro, através do riso. Aos 2 anos, a fala e o pensamento se unem. A criança nessa fase passa a falar sozinha enquanto brinca, desenha ou faz outras tarefas. Isso servirá de instrumento para planejar e solucionar problemas. Podemos citar aí quando a criança utiliza da fala externa para planejar as suas ações, organizar-se mentalmente, porque ainda não ocorreu a internação completa da fala. E por fim, a linguagem é socializada desde o nascimento do bebê e é na troca comunicativa entre a criança e o adulto que a linguagem e o pensamento são desenvolvidos. Sendo assim, podemos dizer, as palavras nos constituem e nos transformam, como não são formas estáticas nem imutáveis, mas dinâmicas e de elaborações constantes. As palavras e seus significados também evoluem. Considerações finais que achei importante entre Piaget e Vygotsky. Para Vygotsky, a linguagem antecede o pensamento. E para Piaget, o pensamento antecede a linguagem. O que isso quer dizer? Para Vygotsky, o desenvolvimento da linguagem ocorre de fora para dentro. Já para Piaget, ocorre de dentro para fora. Para Piaget, ele buscava compreender o desenvolvimento das formas universais de pensamento. Já Vygotsky queria conhecer o papel da linguagem no desenvolvimento de formas singulares e de conteúdos culturais na cognição humana. Para Vygotsky, a aquisição da linguagem do meio social resulta em raciocínio e pensamento qualitativamente enriquecido ou desenvolvimento intelectual. Piaget considerou a linguagem como facilitadora, mas sem nenhuma produção de inteligência, sendo a única maneira de avançar um nível intelectual mais avançado é através da ação. Já também pude ver que o universo da linguagem para Vygotsky chega à criança mediado pelos outros membros do seu grupo social. E para finalizar, quero colocar alguns argumentos que tive, como eu acredito que seja de fundamental importância que nós, professores, compreenda o processo de aquisição de linguagem. Por quê? Através desse processo, a gente sabe que existem muitos pontos que são de mesma reflexão e outros que nem tanto. Mas com isso, nós, professores, podemos criar na nossa escola um processo de aquisição de linguagem, um ambiente rico e diversificado linguisticamente. Como que a gente pode fazer isso? Criando, conversando, lendo, interagindo com as crianças, fazendo teatro, deixando as crianças participarem mais. E com essa visão, a gente pode ver que
Piaget e Vygotsky têm grande importância para a educação. Por isso, eu achei de extrema importância passar para vocês hoje que Piaget e Vygotsky devem ser inseridos na nossa comunidade como exemplo para que nossas crianças tenham uma evolução intelectual perfeita e qualitativa para nosso desenvolvimento. Obrigada, fiquem com Deus.